Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você acessará esse vídeo, mas estamos aqui mais uma vez, na alegria de poder estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, trazendo informações, um pouco da história, adaptando a Bíblia ao dia de hoje, sem precisar mudar nada, e não podemos mudar, ela nos ensina isso, nos exorta isso. E vamos preparar mais esse vídeo, né? Agora já são 2 semanas que separam do vídeo anterior. Eu vou ficar gravando vídeos quinzenais, não mais semanais, e espero que sejam de boa valia para vocês. É com muito amor que eu faço esses vídeos, é com muita dedicação para todos aqueles e que rendam frutos, né? E que não se esqueçam de tentar compartilhar eles com alguém, uma vida, uma alma que tem acesso e possa ser transformadas pela palavra do Senhor através de um vídeo como esse, então já teria cumprido o seu objetivo, vamos assim dizer, né? São 9h20 da manhã aqui na Inglaterra, hoje é dia 9, né, de março, o inverno já vai dando uma pequena trégua, estamos aí com em torno de 5 graus, o tempo não está tão nublado, daqui a pouco, né, mais tarde eu vou dar minha caminhada, que eu tenho o hábito de fazer, né, para tentar manter um pouco mais saudável, né, esse corpo que vai envelhecendo. Então, aí no Brasil está amanhecendo pelo horário daqui, né? Estamos com 3 horas de fuso até o final do mês. Para Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Espanha, outros amigos, né, irmãos que nos veem, nos assistem, o fuso é menor. Mas importante é que a palavra chega de uma forma fácil, eu procuro trazê-la de uma forma fácil, entendível, para que as pessoas possam buscar a partir dela, né, o caminho, né? Há muitas opções para você conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Lembrando sempre que é o livro mais vendido em todos os tempos no mundo. Então, sinal de que a sua confiabilidade, né, naquilo que traz para as nossas vidas é total. Então, vamos trazer hoje um texto. Se você não tiver a Bíblia aí, você quiser anotar e depois procurar na Bíblia Sagrada, ou no seu telefone, no seu tablet, vamos trazer um texto hoje que está na primeira carta de Pedro, né? A primeira carta de Pedro, ela era dirigida a várias igrejas de uma região, né? A diáspora que eles chamam, quando houve a perseguição dos cristãos ali em Jerusalém, após a ressuscitação de Jesus e a volta dele aos céus, né? Então, essa carta é enviada para uma série de lugares de uma determinada região, pequenas igrejas, pequenas comunidades cristãs que iam se formando, né? A partir dali foi se espalhando o evangelho, né? No primeiro século, né? Desta era cristã, dessa era que nós estamos, né? Então, Pedro escreve essa carta. Eu queria trazer para vocês alguns versículos para nós estarmos considerando, né? Interpretando, assim, conhecendo um pouco da sua intenção, né? Do seu ensino para as nossas vidas, né? Na realidade, nós podemos só falar alguns versículos por causa do tempo, né? E por causa da profundidade de cada texto. O ideal é ler o capítulo todo, e quando os livros são menores, até o livro todo, né? Então, essa primeira carta de Pedro, ela tem 5 capítulos apenas, depois tem uma segunda de 3, e assim nós podemos ir aprendendo um pouco daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos trazer alguns versículos deste capítulo 2. Ela fica situada ali já para o final do Novo Testamento, depois dos livros das cartas de Paulo, né? Uma sequência de cartas de Paulo. Chegamos ao livro dos Hebreus, passamos pelo livro de Tiago, apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Ele se levanta só depois da ressurreição. Ele passa a ser um líder da igreja, né? Da igreja primitiva, né? Daqueles inícios Ele tem uma carta ali também. Logo em seguida vem Pedro, a primeira carta dele. Então, a palavra de Deus para nós no dia de hoje, para nosso ensino, para nosso conhecimento, diz assim, o subtítulo desse capítulo 2 na minha Bíblia fala: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, né? E nós vamos entender por que
edificada, né? A construção, não é isso? É um exemplo que nos faz entender muito facilmente, né, o que é seguir a Cristo, o que é fazer parte da vida cristã aqui na Terra. Então começa assim a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, e hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Essa carta, e como as de Paulo, elas são enviadas para novos núcleos, né? Pessoas de culturas, de países, de regiões que não conheciam, né? Não sabiam, não conheciam, não tinham ligação com o povo de Deus. Então, a maior parte dessas pessoas idolatravam outros deuses, né? Outras culturas de outros países. Muitos eram pagãos, né? Muitos ateus, né? Nem criam em nada. Então, essa carta é dirigida também a um grupo de pessoas que possivelmente tenham tido esse passado. E porque fala toda maldade, dolo, né? Dolo é má fé, né? Toda hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Coisas que nós carregamos nas nossas vidas, né? Quando nós não conhecemos o Senhor. Nós temos isso como cerne na vida cristã. Nós nascemos com o pecado adâmico, né? De Adão, o pecado do homem. E nós somos regenerados por Jesus Cristo na sua ressurreição, morte e ressurreição. Verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Tal qual uma criança, nós, quando começamos a aprender as coisas de Cristo através da Bíblia, através de outras maneiras, vamos dizer assim, hoje o mundo está plugado. Perdão, estou com uma falhinha aqui na garganta. O mundo hoje está plugado, né, nos eletrônicos, tem na internet, né, em YouTube, no Google. Hoje você tem acesso. Hoje você tem acesso, não tem como não saber da palavra de Deus. Então, para você começar, é como se fosse uma criança. Você não vai compreender, você vai ter dúvidas, né, você vai ter questionamentos, né? Isso vai confrontar a tua personalidade, o teu caráter, e é natural. Por isso aqui orienta, né, o apóstolo Pedro, ele orienta as pessoas que, como crianças, né, é o leite espiritual. Nós começamos pelo leite, né, que é digestivo, ele desce bem, ele não traz uma digestão difícil. A partir daí você vai crescendo e vai podendo ter outro tipo de alimento, que a Bíblia diz em algumas partes é um alimento sólido, né? Um alimento daquele que já está alicerçado, aquele que já conheceu as primícias, aqueles que já caminham com Deus. É um processo natural com uma criança, por isso tem essa comparação aqui, né? Vai se tornando menino, depois adolescente, jovem, adulto, então vai transformando a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, inclusive de se alimentar. Então, vos seja dado crescimento para a salvação, ou seja, esse crescimento do leite espiritual para uma comida sólida, né? Da nossa vida terrena para um patamar espiritual maior, isso nos leva só a um caminho, a uma necessidade, que é a salvação. Essa que deve ser a aspiração do homem, da humanidade. Por quê? Porque Deus, como homem, veio à Terra, na forma, foi Jesus Cristo, né? É uma trindade, lembre-se, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então veio como homem aqui, para nos mostrar, nos ensinar que nós podemos ser, se não iguais a Ele, podemos ser parecidos, né? Mas temos que mudar, nós temos que dar esse passo, nós temos que fazer essa opção, nós temos que abrir mão de muitas coisas. E às vezes a nossa mente não acompanha isso daí, não aceita. A nossa personalidade, o nosso caráter não quer essa transformação. O nosso comodismo, né? A nossa vida vivida dessa maneira não quer mudança, não quer transformação. Mas aqui a palavra está para ser ensinada. E é uma opção, ela não é obrigatória. Nem eu, nem você temos obrigação nenhuma de seguir o que está aqui na Bíblia Sagrada. É uma opção nossa. Mas aqueles que querem seguir, e por isso que esses vídeos são feitos, nós temos como base a Bíblia Sagrada. Então, é para a salvação, né? Tudo isso é feito para a salvação, para que nós chegamos, alcancemos, porque a nossa vida aqui é muito curta, nós já há tanto tempo falamos sobre isso, né? Todos nós que estamos vendo esse vídeo, com certeza nós temos essa consciência de que a nossa vida é muito curta, né?
O verso 3, se é que já temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, aqueles que ainda estão no leito espiritual, eles são tratados de alguma maneira diferenciadas. Mas aqui ele fala a seguir, se é que você já tem experiência, ou seja, se é que você já conhece. Então, não é necessário que você tenha esse tipo de alimento, porque você já conhece, você já tem a experiência. Você precisa só mais crescer em Cristo, ter uma comunhão maior com Deus. E essa comunhão passa sempre pelo dia a dia teu com Deus, quer seja na oração, quer seja no louvor, quer seja na leitura da palavra, né? Congregar com cristãos, né? Numa igreja, hoje está muito difícil por conta da pandemia, participar, né, de cultos online, né, de orações online, etc. Nós temos muitas opções para esse crescimento espiritual das nossas vidas. Verso 4. Chegando-vos a ele, para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosas. Que pedra é essa que vive? É Jesus Cristo. É a pedra angular, nós vamos compreender isso. Ele faz uma comparação até de uma construção. Ele faz uma comparação de uma construção. A pedra angular, ela ficaria nas quinas daquelas construções, aqui do próprio templo, da própria igreja, né? Ali era onde era dava, é o que a gente chama a parte de baixo que dá o sustento. Né? Por isso que a gente fala que a pedra é Cristo, é o que dá a sustentação às nossas vidas espirituais. Então ele faz a comparação para aquele povo que não conhecia Cristo entender que tal qual uma pedra de uma construção angular que sustentava o prédio, depois as madeiras, as ripas, o que fosse construído sobre ela, tivesse essa mesma força, tivesse esse mesmo propósito, né, nas nossas vidas. Né? Então, ele faz essa comparação para que as pessoas possam entender mais facilmente o que ele está querendo ensinar através dessa carta para essas pessoas. Né? Então, muitos rejeitaram, os homens, muitos rejeitaram. O próprio povo de Deus, a maior parte, uma parte desse povo de Deus, rejeitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles não creram em Jesus Cristo como Messias, como Redentor de Israel. E, posteriormente, né, Redentor da humanidade, né, já nos incorporando, né, a oliveira, né, que é o símbolo, né, do povo de Deus. O verso 5 diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, aqueles que já conheceram, né, aqueles vão ser exemplo. Então, nós temos que ser, no dia de hoje, exemplos. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ser exemplo para aqueles que estão começando agora. Nós que nos alimentamos solidamente agora, nós temos que dar muito apoio àqueles que estão se alimentando com leite, né? Estão no princípio da caminhada com Cristo. E nesse vídeo é muito provável que tenhamos pessoas nessas condições, algumas sólidas, e eu conheço alguns, e alguns ainda a tomar o seu leite, a começar a dar os primeiros passos com Jesus. Que bom se esse é seu caso. Eu quero dizer que há muitas maneiras de você ir melhorando o seu dia a dia de alimentação espiritual. É muito importante isso na sua vida. Tenha certeza. Toda a palavra de Deus ela é regada com alimento para as nossas vidas, para o sustento do nosso corpo físico e principalmente para o sustento do nosso corpo espiritual, vamos assim dizer. Amém? Então, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E sempre por intermédio de Jesus. Por que ele faz essa distinção, né? Porque Jesus veio como homem, né? Tão sabido que é já por nós, né? Ele veio como homens aqui na terra, como homem aqui na terra, para nos resgatar, né? Através da sua vida, do seu ensino, do seu ministério, através da sua morte, né? Que nos tira o pecado, através da sua ressurreição, que nos iguala para a salvação, para a vida eterna. Então, tudo isso foi um propósito de Deus. E a hierarquia, Deus Pai. Aqui Jesus é Deus Filho, é o que vai receber esses sacrifícios espirituais agradáveis. E tudo fazemos sempre em nome de Jesus. Quando nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Quando nós clamamos pedindo socorro, em nome de Jesus. Por quê? Porque ele era como nós. Ele foi feito homem, era Deus, mas foi feito homem aqui na terra. Para nos mostrar que podemos ser
parecidos com Ele. Podemos ter algo como Ele no nosso dia a dia, na nossa vida, para podermos impactar outras pessoas, outras vidas, aqueles que não conhecem, aqueles até que não querem, não aceitam, né? Eles não aceitam sequer ouvir sobre isso. É uma opção de cada um. Nós não podemos obrigar ninguém a crer na palavra de Deus. É algo que tem que partir da pessoa, de mim e de você. Isso nós não podemos infringir, né? Esse livre-arbítrio que fala a palavra de Deus. Nós temos que crer, mas a partir do momento que nós queremos crer, que nós abrimos mão de muitas coisas da nossa vida pessoal, da nossa vida terrena, para que possamos estar em sintonia com Deus. Esse é o grande mistério, é a grande dificuldade, porque a nossa mente, ela foi criada, né? Ela cresceu, ela foi amparada em muitas coisas do mundo. E é natural que isso aconteça, porque nós estamos no mundo, né? Mas para estar com Deus, nós temos que transformar alguma coisa, e passa pela mente, porque aqui na mente é onde tudo se processa para a nossa vida, né? Tudo que nós temos na nossa vida, ele passa pela mente, né? Então nós temos que tomar essa decisão, nós temos que abrir mão de algumas coisas, né, em prol de outras, e a vida é assim mesmo, em diversas áreas, em diversas circunstâncias. Nós temos de abrir mão de algumas coisas para ter outras, para conquistar, para garantir outras. Assim também é no reino espiritual. Nós temos que abrir mão de muitas coisas do nosso passado, da nossa vida, né? Nós temos que abrir mão disso daí para caminharmos com Cristo. E o verso 6 diz assim: pois isso está na Escritura. Quer dizer, tudo isso que vem sendo dito, né, pelo apóstolo Pedro nessa sua carta a várias, né, igrejas, né, de uma região, pois isso está na Escritura. Eis que eu ponho Sião em Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Está entendendo aqui? Eis que eu ponho em Sião. Sião você pode entender como Jerusalém, que é a cidade física hoje, onde tudo aconteceu no tempo de Jesus e antes e depois, né? Quando o povo sai ali escravo do Egito e Deus leva para aquela região ali da Palestina, de Canaã, tem vários nomes na Bíblia, né? Então Sião é o que seria Jerusalém. Então ele põe a pedra angular em Sião, em Jerusalém. Por quê? Porque ali foi construído o templo também, né? Ali está prevista a volta de Jesus. Ele vem com outra Jerusalém, a Jerusalém celestial, é diferente, mas vem para a Jerusalém física, buscar o seu povo, porque o povo foi o povo eleito, o hebreu, o judeu, hoje o povo de Israel. E essa pedra angular, eu vos falei da construção, eles dão esses exemplos, né, para a pessoa poder compreender, é Jesus Cristo. Ele foi colocado ali em Sião. Era uma pedra eleita e preciosa. Deus escolheu, ele era o Pai, escolhe o Filho. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Tremendo, né? Então nós que cremos, né, que Jesus é a pedra, nós que estamos construindo a nossa vida, nosso caráter, a nossa personalidade em cima de Deus, do ensino dele, nessa pedra angular que é Jesus Cristo, nós nunca seremos envergonhados. Teremos privações, teremos provações, teremos dificuldades, teremos muitas coisas desagradáveis, duras de vivenciar na nossa vida, mas nós estamos na pedra, estamos firmados em Cristo. E isso é que vai fazer a diferença. Se não fizer para agora, no nosso dia a dia, vai fazer para um dia no futuro, vai fazer para um dia quando nós estivermos indo para a vida eterna. E nós temos que pensar nisso, raciocinar dessa maneira. Não fazer os nossos planos para as coisas terrenas, porque elas vão passar. As coisas terrenas vão passar. Depois de uma certa idade, você já nem tem nem capacitação física para muitas dessas coisas, desses prazeres, dessas vantagens, de tudo aquilo que nós usufruímos da vida terrena. Porque é um ciclo. Começamos com leite, né? Temos a comida sólida, depois voltamos para o leite em outro sentido, né? Porque nós não temos mais condições físicas, o corpo não suporta mais determinados tipos de alimentos, né? E às vezes mesmo só líquidos, né? Nas partes finais da nossa vida. É uma realidade. E aqui a palavra de Deus, ela é encantadora por causa disso, porque nos mostra no dia de hoje, né? Como ela foi pensada
né, desde então, desde o passado, desde a criação, desde que vem dos 6.000 ou mais anos atrás. Mas só isso, pastor? Mas a Bíblia diz, para Deus um dia são 1.000 anos. É uma conta que nós não sabemos fechar. E não adianta nós queremos fazer essa matemática aqui, porque nós não vamos a lugar algum com ela, né? A Bíblia diz que tudo que Deus quis nos revelar estava aqui na sua palavra e nos aconselha, né? Até nos admoesta, ou seja, até nos previne para não tirar nem pôr nada sobre o que está aqui relatado. Então, essa é a pedra preciosa, pedra angular. De modo algum nós seremos envergonhados. Eu quero dar um salto aqui, estou com um papelzinho com anotações, no profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 28, anote só se você não quiser acompanhar agora, no capítulo 28, traz algo do que está relatado aqui pelo apóstolo Paulo. Isaías capítulo 28, verso 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus. Isaías era a boca de Deus ali na terra. Agora é Paulo, o apóstolo de Cristo, dando continuidade. Mas olha o que Isaías diz pela boca de Deus. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge dela. Olha aí, Isaías, meu querido, minha querida, ele profetizou em torno de mais 700 anos antes de Cristo, em torno de 740, 750 anos antes de Cristo. Então ele profetizou sobre Jesus Cristo em Jerusalém, a pedra angular, né? Aquela que é sólida. Olha os adjetivos que ele fala, né? Pedra já provada, pedra preciosa, né? Pedra angular, solidamente assentada. É isso que Deus quer para as nossas vidas, né? Então, se 750 anos antes de Cristo, Isaías profetiza isso pela boca de Deus, né? Alguns poucos anos, né, depois de Cristo, né, Pedro, essa carta de Pedro talvez seja entre o ano 50 e 60, não sei bem, não vou falar sem saber, né? Talvez no ano 63, alguma coisa assim, da era cristã, do primeiro século, né? Então ele fala isso daí, fala dessa mesma profecia que Deus dá a Isaías. Por quê? É a mesma coisa, porque é o mesmo Deus. É a mesma promessa. É aquilo tudo que nós precisamos, né, ter, né, no nosso dia a dia com Cristo. E o verso 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, a angular. Então, eles rejeitaram os descrentes. E isso é dos dias de hoje. Rejeitam Jesus Cristo. Preferem continuar a sua vida de acordo com a sua consciência. Às vezes com a sua personalidade e caráter. Às vezes com a sua tradição secular, a cultura, né? Ou até o pecado. Não querem mudar. Não aceitam a mudança. Não querem pagar o preço. Não querem nada. Então a palavra deixa claro. Se eles não querem, não podemos fazer nada a não ser orar por essas pessoas, né? Então, os que eles rejeitaram, essa vem a ser a pedra principal a regular. E quem rejeita aqui? Pedro está se referindo aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, aqueles que estavam ali encastelados no poder, mesmo sob o domínio do Império Romano, na época de Jesus Cristo, quando se sucedeu, né, o que nós sabemos, né, tudo que nós conhecemos em relação a Jesus na palavra de Deus. Então eles são descrentes, eles não creram nisso. Não significa que eles estarão apartados da vida eterna, não. Eles vão ter o tempo deles, a chance deles para a salvação. Isso também depende um pouco de nós levarmos essa palavra de esperança, de fé para essas pessoas. Se não nos deixarem falar, eles verão os nossos atos, né? Verão o nosso dia a dia, o nosso comportamento. Tudo isso pode ser motivo de influência. Mas o falar é melhor, o orar melhor ainda, né? Para que isso chegue às vidas das pessoas. E no capítulo 7, nós voltamos para o Salmo 118, porque há uma correlação em tudo que está sendo ali no Novo Testamento com Jesus Cristo, né?
há sempre uma correlação com o que foi dito por Deus, com o que foi profetizado por Deus, né? Pelos profetas de Deus, as promessas que Deus fez cumprir. E no Salmo 118, no verso 22, eu quero ler para vocês, você vai achar que é a mesma cópia, né? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, e isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E o verso 24 diz: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Em Jesus Cristo, o dia em que foi feito, né, o dia mais especial da humanidade, porque ele morre em favor dos nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas ele morre em favor dos nossos pecados, do meu pecado, do teu pecado. Por que ele faz isso? Né? Porque ele queria a nossa salvação, ele quer a nossa transformação. Mais ainda, ele quer o nosso coração. Mas ele não vai pegar sem autorização, ele não vai invadir a nossa vida. Ele quer isso de uma maneira espontânea. Ele quer que nós estejamos diante dele, que nós busquemos a sua face, que nós transformemos a nossa vida, porque ele nos quer junto. Quando ele vier com essa Jerusalém espiritual, ele nos quer junto na vida eterna. Esse é o plano redentor e ele é estendido para toda a criatura humana, todos os seres humanos, de qualquer país, de qualquer região, de qualquer credo, né, de qualquer personalidade. Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os enfermos, ele veio para os pecadores. Então esse é o plano, o maior plano que a humanidade poderia experimentar em todos os tempos. Não houve antes e nem haverá depois. Verso 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Eles tropeçam nessa pedra angular, eles tropeçam na verdade de Cristo. São desobedientes. E eles foram postos para isso mesmo, até para servirem de exemplos para aqueles que querem mudar, aqueles que querem transformar a sua vida. É muito importante isso. Como é muito importante esse verso seguinte, porque vai falar do amor de Deus por cada um de nós, como nós somos, como nós estamos, como nós seremos. Veja o que diz o verso 9. Vós, porém, eu e você, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja bem, os adjetivos que o Senhor nos imputa, né? Aquilo que o Senhor dá para a nossa vida. Nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo, né? Exclusivo dele, de Deus, o Criador. Lá no primeiro livro da Bíblia Sagrada fala que ele nos cria a sua imagem, a sua semelhança. Quer mais? É meio difícil, né, meu querido e minha querida? Esses adjetivos aqui proclamados por Pedro na sua carta, eles foram ditos, já anotei até aqui curiosidade, Isaías, está escrito em Êxodo, está escrito em Apocalipse, está escrito em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, está escrito em Atos dos Apóstolos, está escrito em Efésios. Você veja, vários livros, né, do Velho e do Novo Testamento, né, autores diferentes, mas sempre inspirados por Deus, nos trazem esses adjetivos amorosos que o Senhor nos imputa como filhos. É muito bacana, é muito precioso, é muito tranquilizador, é algo muito bom para a nossa alma saber que nós temos um Pai tão amoroso. Muitas vezes eu tive problema, meu querido e minha querida, com algumas pessoas e os seus pais. É muito triste, mas Deus não falha. Ele é o Pai eterno. Então, se ele nos nomina com esses adjetivos tão abençoadores, né? Tão carinhosos, é um sinal de que tudo foi feito em nosso favor. E o verso completa, né? Depois vou repetir a parte inicial, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Aí continua o verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós estamos nas trevas, na escuridão, no pecado, apartados de Deus. E Ele nos chama e nos dá esses adjetivos carinhosos, né? Como nós chamamos os nossos filhinhos, os nossos netos, né? Com palavras de carinho, com palavras amorosas. Às vezes mesmo dentro da desobediência, às vezes quando corrigimos, né? Hoje o mundo não quer a correção, né? Mas às vezes quando corrigimos as nossas crianças, ainda assim nós temos a mão, né? Para fazer o carinho, a palavra para declarar o amor. E isso é colocado por Deus nas nossas vidas, dentro da nossa transformação. Num mundo tão violento, né, com tantos problemas sociais, essa pandemia agora trouxe muitas coisas ruins dentro das casas, com a própria família. Isso é muito triste, mas é uma realidade. E nós temos que estar olhando para isso também, né, para crescermos até dentro dessas dificuldades. Estamos saindo da fase do leite para a fase do alimento sólido. Então, vai encontrar resistência, vai ter dificuldade de digestão, né, de compreensão, né? Os limites do amor, eles serão quebrados com mais facilidades. A paciência, né, a perseverança, tudo isso pode interferir e influenciar nas nossas vidas. E, finalmente, no dia de hoje, né, o verso 10 diz assim: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Então, nós sim, eu e você, que não éramos povo de Deus, porque não éramos, os eleitos não fomos nós. Agora alcançamos a misericórdia. E por que alcançamos a misericórdia? Porque nós demos o passo da fé. Nós buscamos algo novo nas nossas vidas. Nós quisemos, né? E transformamos muitas áreas das nossas vidas que elas estavam impactadas por coisas negativas. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é o que me faz estar com vocês agora, a partir de agora, quinzenalmente, como vos anunciei, para estarmos compartilhando a palavra de Deus, para estarmos trazendo, né, a luz do dia, trazendo ela, adaptando ela para o nosso dia a dia, porque é o melhor para as nossas vidas. Deus só quer o melhor para as nossas vidas. Todos os seus ensinos, né, todas as suas admoestações, que falam ali na palavra de Deus, né, todas as exortações são para o nosso melhor bem-estar físico e principalmente espiritual. Então Deus nos ama, nos criou a sua imagem e semelhança. Ele quer o melhor para nós. Não tem como desassociar uma coisa de outra, né? Não tem como. Só que Ele quer isso num processo gradativo, né? Num processo especial de crescimento cristão. Isso só vai acontecer se eu e você quisermos. Se nós começarmos a dar atenção para isso, se nós buscarmos isso daí, se nós abrirmos mãos de muitos conceitos que nós carregamos, como pesos até, como jugos da nossa vida, e que nos envolve com aquilo que não agrada a Deus e que é nocivo até para a nossa saúde física. Os pecados da carne, né, da alma, que nos domina. Então o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. Desde o princípio da criação, a meta sempre é ter o melhor para as nossas vidas. Somos nós que temos que fazer essa decisão, somos nós que temos que dar esse passo de fé. Somos nós que temos que buscar isso. Eu e você podemos fazer isso. Existem muitas igrejas, muitas denominações, muitos pastores, eu falo sempre isso. Diáconos, presbíteros, missionários, evangelistas, padres, bispos. Existem muitos e em todos os lugares do mundo. Nós não podemos dizer que nós não sabíamos ou que nós ignoramos, que ninguém falou, não. Hoje isso está disponível para o mundo todo. Hoje o mundo está globalizado, ele está online, ele está interligado. Hoje tudo é muito rápido. O que precisa ser rápido também, acompanhando todas essas modernidades do mundo, é a nossa decisão. Nós precisamos ser rápidos na decisão, porque amanhã isso pode ser muito tarde. Tem um
corinho, um refrão de um hino batista, se eu não me engano, né? Muito legal. Fala assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém? Guarda isso na tua mente e no teu coração. Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Distribua esse vídeo. Um beijo no teu coração. Dá um abraço aí em quem está do teu lado. E até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.